Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em aula, estilo quarentena, tempo, né, de se organizar, adaptar, esforçar para termos um melhor desempenho, né? Esse momento de crise vai passar, em breve estaremos juntos e todos bem, com fé em Deus. Então, o tema da nossa aula, Povos da América. E antes de entrar na característica desses povos, vamos entender por que América, por que índios, né? Então, Cristóvão Colombo, quando chegou aqui em 1492, estava em busca de uma nova rota às Índias, ele acreditou que realmente tinha chegado às Índias. Por isso chamou os povos que ele encontrou nessa região de índios, como se todos fossem iguais, falassem a mesma língua e vivessem da mesma maneira. Mais tarde, já no século XVI, Américo Vespúcio, em uma de suas expedições, ele percebeu, descobriu que isso aqui não era a Índia. E foi exatamente em homenagem a ele que esse continente, então, recebeu o nome de América. Então, índios, América, são termos eurocêntricos, dentro de uma visão eurocêntrica, que passou pela história, né? Termos que passou pela história e que permanece, então. Mas esses termos são termos que têm uma visão eurocêntrica. E esses povos, a gente vai ver, assim, cada um de uma região, né? A gente percebe que na região norte, os povos eram chamados de iroqueses e os sioux. Os povos da América Central e América do Sul eram maias, incas e astecas. E da América do Sul temos os aruaques, gês, tupis, guaranis. Esses povos são povos que habitavam na região que atualmente é o Brasil. Esses povos, eles tinham a característica de serem nomandista e a organização era tribal. Agora, maias já tinha cidades-estados, o sistema político era uma monarquia teocrática e eles tinham rivalidades entre si. A sociedade deles era estamental. Os astecas tinham uma estrutura política teocrática, uma sociedade com característica de casta, eram povos politeístas, tinha servidão coletiva e os prisioneiros deles iam para os templos e eram pessoas que seriam usadas para oferecerem sacrifícios humanos, né? Sacrifício aos seus deuses. Tanto os maias como os astecas tinham um sistema de escrita muito bem elaborado, trabalhavam a matemática, os maias tinham o calendário solar, né? Então, uma observação importante que tem para se fazer sobre os maias é que quando os espanhóis chegaram aqui, essa civilização já não existia mais. Então já tinha passado o auge, o esplendor dessa civilização. Então ficou aí na história, né, para a gente conhecer a contribuição desses povos. E os incas, cuja capital era a cidade de Cusco, né, eles tinham um imperador, eles formavam um império teocrático, né, com a pessoa do imperador exercendo ali a política e o sumo sacerdócio deles, né. Eles tinham uma sociedade de casta, uma agricultura de irrigação. Eles cultivavam inúmeros gêneros alimentícios, como a batata, o amendoim, o milho e entre outros produtos, né?
Eles eram politeístas, eles tinham o sol como deus principal, eles tinham um sistema de servidão coletiva, tinham um trabalho forçado conhecido como mita, né? Inclusive foi muito bem aproveitada pelos espanhóis, a mita. E assim, depois a gente vai estudar com mais detalhe esse processo aí de exploração dos espanhóis. Os incas também pegavam os guerreiros vencidos em guerras, os mais fortes, capazes, os guerreiros com mais perfil de valentia era sacrificado aos deuses, arrancava-se o coração ainda batendo, ainda quente, para serem oferendas nas cerimônias, nos rituais deles, né? E eles já não tinham um sistema de escrita como os incas e os maias. Eles usavam o quipo, que eram cordões com os nós, que era a contabilidade desses povos. Mas eles eram excelentes engenheiros, tinham uma arquitetura invejável, né? As pirâmides, os templos religiosos, as cidades que eles edificavam, tinham obras de irrigações tremendas. Eles tinham uma capacidade muito grande de organizar a sociedade, né? Então, assim, houve uma rivalidade na sucessão do trono quando os conquistadores espanhóis chegaram, né? Hernão Cortés, o conquistador espanhol, soube aproveitar muito bem dessa rivalidade, desse momento de fraqueza em que os povos se rivalizavam entre si para a sucessão desse trono, aproveitou desse momento para então dominar esses povos e fazer com que eles fossem submissos e lhe servissem, né, na busca por riquezas. Então, os espanhóis foram os que dominaram esses povos, incas, maias e astecas. A região ali dos maias, né? Porque os maias já não tinham mais presença com a chegada dos espanhóis. Então, é isso que eu tenho para a introdução dessa aula. Lembrando que a América Central e parte da América do Sul, onde ficavam os incas e os astecas, foram dominadas pelos espanhóis, tá bom? Meninos, então, mãos à obra, vão à pesquisa, vocês vão amar, curtir muito, conhecer sobre esses povos, o modo de vida, o modo de edificar, de cultuar que eles tinham. E lembrando, meninos, que sem o esforço da busca, torna-se impossível a alegria da conquista. Bom trabalho para vocês e sucesso nessa atividade aí, tá? Tchau, tchau!